Fala família Mercosul, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui agora para assistir mais uma entrevista, como a gente pode falar? Mais uma história da vida real, do personagem da vida real, que eu acho que é um quadro que a gente sente bastante orgulho de fazer aqui na Mercosul, porque a gente conhece pessoas, superações que pessoas enfrentaram para chegar onde chegaram, pessoas comuns, igual eu, igual você, que tomaram uma decisão de vencer na vida, tá? Então, o intuito desse quadro é justamente isso, fomentar, como que eu posso falar, estimular as pessoas a continuarem, né, nas suas decisões, nos seus objetivos, seus projetos, para alcançá-los, né? Então, essa persistência. E eu acho que com essas entrevistas a gente consegue ter uma retroalimentação também, quando a gente está pensando em desistir. Então esse é o interesse, é o intuito desse quadro na Mercosul. Qualquer momento pode ser você que está assistindo a gente, que vai estar aqui sentado com a gente, conversando e contando a sua história. Mas a história de hoje, uma pessoa, um ícone aqui na cidade, as pessoas conhecem ele até porque ele tem um trabalho público, né? Um trabalho, ele na verdade, ele trabalha para nós, porque nós elegimos ele, votamos nele para ele estar aqui. É o Gili, o vice-prefeito de Guaíra, e ele vai estar contando para a gente a história dele, desde o começo, a infância dele. Ele veio de outra cidade, de outro estado para cá, como chegou, qual foi as dificuldades que ele e a família dele passaram. Inclusive teve um fato bastante interessante, de quase uma fatalidade na família dele, né? E a experiência que ele teve com Deus, ele, o pai dele, a família dele, independente de religião. Mas eu acho interessante, ele vai estar contando também o testemunho da história da vida deles, da família, do pai, da mãe, que eram famosos, cantavam, né, eram músicos e deixaram tudo. Bom, vocês vão conhecer um pouco da história dele, que vai impactar você. Foi bastante emocionante, ele se emocionou, nós que tivemos aqui no estúdio se emocionamos. Espero que você também goste dessa história que a gente vai mostrar agora. Então vem aqui a mais uma história da vida real com o Gili. Vamos lá. Eu sou natural de Americana, São Paulo, uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? Uhum. Meus pais também são de lá, né? Meus pais... Só para o microfone um pouquinho mais perto. Vamos falar aqui. Melhor porque... Meus pais são também do estado de São Paulo. Meu pai nasceu em Rio das Pedras, ali na região de Piracicaba, e minha mãe de Fernandópolis. Aí meu pai sempre teve essa via musical, né? Minha mãe também. Então assim, aí eles se conheceram lá em Americana. É muito forte essa área tecelagem, né? Foi por muitos anos, Americana foi a capital da tecelagem no Brasil, da indústria têxtil. Meu pai sempre trabalhou na indústria têxtil, desde os 11 anos de idade trabalhou na indústria têxtil. Minha mãe também, então conheceram assim nesse meio, né, nas indústrias têxteis, e eles eram eu sou evangélico, sou cristão evangélico, e eles eram de igrejas distintas, né, da mesma denominação, da Assembleia de Deus, mas aí se conheceram na indústria têxtil. E aí começaram a conversar e tal, e se identificaram com essa questão musical, né? Aí contraíram o matrimônio. E aí já engataram no primeiro disco, né? Eles fizeram um disco, né? Mesmo? Meus pais são cantores, tem 3 discos gravados. Como que é o nome deles? Ney e Maria, o nome da dupla, né? Uma dupla. E eles cantam ainda? Ou... assim, meu pai hoje ele é pastor, então acaba ele vem em Caxias, né? Ele fica mais na igreja, falou, pô, eu vou ficar viajando. Mas a gente consegue ter acesso às músicas deles? Tem. Depois nós vamos baixar e botar para os ouvintes aí. Sim. Então meus pais, eles lá no estado de São Paulo começaram a viajar bastante. Então assim, eu desde pequeno, né, dentro da barriga da minha mãe, eu sou envolvido com música, com estúdio de gravação e tal. E daí meus pais começaram, trabalhavam durante a semana, e no final de semana eles cantavam aí, para todo o estado de São Paulo, chegaram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, viajaram o Brasilzão. Família de artista. Isso, e aí meu pai foi crescendo nesse meio e tal, e estava dando muito bem, assim. E aí ele veio cantar aqui no Paraná, veio aqui para essa região, e a época que era o pastor da igreja Assembleia, que era o pastor Percy Fontoura, acho que todos os guairenses lembram do pastor Percy. Hoje ele é
presidente da convenção do estado do Paraná, uma pessoa bem influente. Aqui acabou sendo até candidato uma vez a deputado federal, ficou segundo suplente, foi a única oportunidade que o Guaíra teve até então, né? Que chegou mais longe assim. Chegou mais longe foi ele, né? Legal. Então ele sempre foi envolvido assim com esse meio político e tal. Aí meu pai veio cantar por aqui, se encantou com a cidade e tal, e ficou por aqui. Eu tinha 10 anos de idade na época, foi em 96 isso. E aí desde então, né, meu pai veio pra cá e ficou aqui 14 anos aqui na igreja como vice-presidente. Ele foi se enganjando nessa área do ministério pastoral. Se estabelecendo aqui em Guaíra. Isso, estudando teologia, fazendo seus cursos e tal, e aí se tornou pastor. Aqui ele teve uma história legal, nós chegamos aqui, poxa, meu pai, nós tínhamos assim, casa, bens lá em Americana, ele acabou vendendo tudo vindo para cá. E eu lembro que quando meu pai chegou para cá e ele tinha esse desejo de estar aí no pastorado, né? Servindo, a gente sempre fala que são caminhos de Deus, né? Que Deus vai trilhando na vida da gente, né? Então meu pai, ele sempre quando ele cantava nas igrejas e Deus usava as pessoas para falar com ele, assim, olha, seu lugar não é aí em São Paulo, né? Seu lugar é numa cidade longínqua, não é daqui. E Deus quer te usar aí nessa área do pastorado e tal. E meu pai ficava bem resistente, né? Ele fala, poxa, eu vou deixar tudo que eu conquistei aqui, pegar minha família, sair aventurar assim meio do nada, né? Então, se tem emprego, tô cantando, tem meus recursos aqui, minha casa, né? Vou sair aventurar, é meio complicado, né? E aí isso começou a virar assim rotina, né? Ele ia cantar assim, tipo Minas Gerais. Aí uma senhora lá chamava ele num canto, falou para puxar a orelha dele. Ney, olha, cantar é bonito, maravilha e tal, mas eu acho que Deus tem um plano na tua vida aí e tal. E aquilo começou a incomodar. E ele ficou meio assim, poxa, mas... E a tua mãe falava o quê? Minha mãe sempre foi mais de fé, vamos dizer assim, né? Não, eu acho que Deus está falando, nós temos que... Você tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos, sou mais velho. Já tinham nascido ou ainda não? Tinha um irmão do colo, né? E meu irmão, o do meio, ele tinha uns 2 anos. Ou seja, já era complicado com 3 filhos. Isso. Aí meu pai, na terceira vez, aquilo foi mais forte, né? Deus usou uma senhora para falar com ele e falou assim, olha, se você não for para essa missão que eu estou te dando, Deus vai tocar naquilo que você mais ama. Meu pai falou, poxa, agora o negócio pegou pesado, né? Aí beleza, passou um tempinho, meu irmão foi picado por um escorpião amarelo, daqueles mais tenebrosos, meu irmão o Jonathan, né? O do meio. E aí meu irmão, cara, deu 3 paradas cardíacas nele. Quantos anos ele tinha mais? Tinha 2 anos. 2 anos? 2 anos, E naquela época, né, não tinha essa estrutura que tem, esses antídotos, essa tecnologia toda, né? Meu pai desesperou, eu tava trabalhando, eu cheguei da escola, assim, aí o pessoal da rua ali falou, seu pai não tá, foi pro hospital, ele pediu pra você esperar aqui com os vizinhos e tal. Eu fiquei lá brincando de bola, mas parece que seu irmão teve um problema, não sei se foi ninguém sabia o que era na época, né? Se era cobra, se era aranha, escorpião. E aí meu irmão teve essa correria, né? Meu irmão praticamente, tipo, reviveu, assim, sabe? Tipo, meu pai quando viu essa cena, ele lembrou da profecia, né? Aí lá no hospital ele ajoelhou lá mesmo. Deus, se for da tua vontade, onde o senhor mandar, eu vou, né? Aí se entregou de vez. Na mesma hora meu irmão voltou, assim, do nada, assim, voltou, conseguiu pegar os dados vitais dele lá, os sinais vitais do meu irmão e caminharam para a Unicamp e o meu irmão voltou. Assim, foi um milagre, porque até hoje a gente ouve, né, na mídia, né, que dá pra ver que você se emociona falando isso, né? Eu me emociono. Crianças morrendo, né, por escorpião. Agora, recentemente, acabei de ver uma notícia de crianças morrendo por escorpião. E a época teve um surto em Americana. Se pesquisar nessa década de 90, poxa, muita gente faleceu por escorpião. E meu irmão foi um milagre, sabe? E a gente acredita piamente, né, que Deus fez todo esse contexto para o meu pai mudar de Americana. Nossa família mora toda lá, né? Meu pai tem 17 irmãos, minha mãe tem 8, moram tudo lá. Então, poxa, sair da terra, né, da parentela para você ir para uma cidade... De algo que já era seguro, né? E tal, já tinha todo um contexto favorável de bens, de casa própria, já estava bem cômodo, né? Aí meu pai veio pra cá, cantou aqui e tal, aí se encantou, aí
aquilo chamou a atenção, ele já ficou por aqui. Pra você ter uma ideia, minha mãe nem foi embora, ela já ficou aqui, hospedada na casa do pastor. Meu pai só foi buscar a mudança, eu já tinha 10 anos, né? E aí meu pai chegou e falou, poxa, nós estamos indo embora para Guaíra. Eu falei, pô pai, já tinha um pouquinho de noção, né? Cidade um pouco maior, já estudava no colégio estadual, né? Lá, né? Na época que a quinta série ainda era colégio estadual, estava na quinta série. Aí eu falei, poxa pai, mas vai largar tudo assim, vai embora? Não, vamos para Guaíra e tal. Eu falei, beleza, onde que é isso? Lá na fronteira com o Paraguai e tal. Eu falei, não, beleza. Aí cheguei aqui, aí meu pai, nós moramos 30 dias na Eletrosul. Né? Foi até meu pai se organizar, ele abriu uma loja aqui, uma loja de artigos evangélicos ao lado do Fátima. Não sei se você lembra, Maristela, aí, o pessoal que está aqui nos acompanhando. Chama Voz Celestial, até hoje ela existe, só que ela ficou um pouquinho para frente, agora ela quase perto do Redondo ali. Então meu pai que abriu aquela loja e depois acabou negociando com o Niva, né, que é o proprietário ali. E aí meu pai cantava, né? Ainda não tinha ainda essa questão do pastorado, ele estava tentando entender o que ele estava fazendo, né? Saía muito cantar, né? E eu ficava por aí, com, 11 anos de idade. E o teu irmão 100% se recuperou dessa situação? Sim, 100%. Até depois passou um tempo, o pessoal ligava, né? Poxa, como é que tá o Jonathan? Tem que trazer ele para fazer uns exames, para ver como é que ficou. Ele ficou um case lá, assim, lá na Unicamp. Aí beleza, meu pai saía cantar e eu ficava ali eu com 11 anos de idade, controlando ali a loja do meu pai ali, vendendo artigos evangélicos. Até tinha do lado o Chico da bicicletaria, lembra muito bem dessa história, o Adarildo, cabeleireiro. Você estava assumindo. Eu já tinha já ajudava o meu pai ali nos negócios. Já tinha essa iniciativa de tomar conta. Então eu ficava ali, eu sempre gostei de tocar, né? Então aos 6 anos de idade já comecei a tocar violão. Eu ficava ali atendendo o pessoal e quando não tinha cliente, eu violãozinho pra cima e estudando. Na época não tinha YouTube, não tinha internet, né? Era cifra e tal, e discão da Voz da Verdade. Aquelas revistinhas que você cifra e tal, e dedicando ali no instrumento, né? Aí meu pai e tal, aí uma certa feita, o pastor Percy, na época, levou meu pai ali na Vila Guarani. Na Vila Guarani, aqui na Terra Roxa, aqui, tem um bairro ali chamado Vila Guarani. Levou ali e falou, pô, Ney, tô com um problema com o obreiro aqui, o cara criou uma confusão violenta aqui, abandonou isso aqui, tá um mato violento, e a igreja pequena, a igreja, poxa, tinha, sei lá, era uma igreja escorada com um pedaço de pau, assim, igrejinha de madeira, caindo, assim, a casa de madeira, já o pessoal já começou a tirar as coisas, aquelas mata-junta que a gente fala, né? Que separa as duas tábuas. Isso, já estavam tirando tudo e tal, e o pastor Percy preocupado com o local, né? Mas levou meu pai só pra ver e tal, né? Meu pai, ele sempre teve essa visão, pô, né? Ele veio de São Paulo, terninho e gravata, né? Cantor e tal. Aí meu pai, Deus tocou no coração dele, né? Eu me emociono, cara, eu choro porque são histórias assim que marcam, né? Aí meu pai, aquela simplicidade dele, falou, pô pastor, eu assumo esse negócio aqui. Aí, poxa, o Percy ficou de cara, né? Pô, Ney, você tá louco, cara, você vai vir de São Paulo aqui, você vai morrer aqui, cara, isso aqui é diferente, não é igual São Paulo, né? Tem tudo na mão, não. Fica à vontade, se Deus tem um caminho para nós aqui no pastorado, então eu vou começar aqui, eu vou começar no campo missionário, né? Aí o Percy ficou assim, pasmo, né? Falou, beleza, se é o que você quer, se você está sentindo no seu coração, vamos botar você aqui nesse lugar. Meu pai sempre foi brincalhão, né? Todos conhecem meu pai, sabe, né? Ele é bem brincalhão. Eu falei, eu vou vir com essa minha capivara, ele chama minha capivara velha aqui, né? Brincando, né? Vou entrar com foice, com facão, que nós vamos dar uma roçada nesse negócio aqui, nós vamos trabalhar aqui. E meu pai começou, cara, o trabalho missionário, ganhando um salário mínimo, né? Um salário mínimo e... De quem tinha tudo lá na outra cidade, tudo. Então ele abandonou tudo para começar do zero, né? Imagina, eu era pré-adolescente, né? Falei, poxa pai, saí de Americana, uma cidade, né, que eu poderia ter um futuro melhor, né? Tipo, na música, faculdade, sei lá, uma cidade, né, que tem ali Campinas, tem toda uma região. O senhor largou tudo pra gente vir aqui e tal, nesse lugar complicado e tal. Mas eu não entendia, né? Pré-adolescente, claro, né? Meu pai, não, Gília, aqui nós vamos começar nosso ministério aqui. Beleza.
E aí eu comecei a abraçar a causa, né? Aí eu comecei a dar aula de violão. O pessoal lá da Vila Guarani. Quantos anos você tinha já? Tinha 13 anos, né? 12, 13 anos. 13 anos de idade. Comecei a dar aula de violão e tal. Pra ajudar na renda? Isso, no campo. Não, de graça. De graça? Para atrair pessoas para a igreja. Né? E aí ali um bairro difícil, o pessoal sem perspectiva, não tinha uma indústria, não tinha nada, não tinha... E meu pai começou a trabalhar. Meu pai era meio que tudo lá, cara. Ele, vereador. Coringão. Fazia tudo. Então, tipo, dava um vendaval, destelhava casa, ele ia na prefeitura, pegava telha, ajudava a colocar as telhas na casa das pessoas. E eu ia brincar ali, o lazer que tinha era um campo de futebol. Então, ia brincar de bola, né? Chamava o pessoal para ir, pô, vamos para a igreja, cara, lá tem vamos conhecer a palavra de Deus, acho que Deus tem um plano na sua vida e tal, e comecei a evangelizar o pessoal, eu, 13 anos, levando o pessoal para a igreja, e violão e tal, o pessoal começou a se interessar com violão, e aí isso foi maravilhoso, cara. Meu pai começou lá, tinha 4 membros na igreja, aí na semana que ele começou, uma senhora morreu no carro dele, assim, faleceu no carro dele, ficou 3, nossa família e 3 membros na igreja. Aí ele derrubou aquela igreja, construiu uma igreja nova. Quando a gente saiu de lá, né, quando ele cumpriu a sua missão ali naquele local, nós estávamos com 100 pessoas congregando. O primeiro batismo deu 50 e poucas pessoas. Inclusive eu batizei nesse dia, né, lá na Vila Guarani. E minha esposa, que eu nem imaginava que eu ia casar com a minha esposa, batizou junto comigo lá nesse local. Então, assim, são coisas de Deus que vão acontecer na nossa vida, sabe? E aí eu fui trabalhando, né, estudei sempre aqui no Colégio Mendes Gonçalves. Até eu entrei aqui na porta, o Giovanni que tá ali, estudei com ele, né, desde aqui da série, Giovanni, parceirão, jogava bola junto, Pelé, nós chamávamos de Pelézinho. Hoje ele é o Tiaguinho do pagode. Tiaguinho do pagode. Me conhece eu desde pequeno, né, desde essa época. Eu cheguei, o Giovanni lembra, cheguei na escola, o Binho, lembra do Binho? Gambá. Já olhou pra mim, o Zóio, já ficou apelido Zóio até hoje, né? Os molecados mais antigos lembram da gente. Lá. Pois é, Cauê, daí começamos nossa história em Guaíra, né? Então, assim, eu sempre estudei em colégio estadual, sempre estudei no Mendão, aqui no Mendes Gonçalves. Um bimestre só que eu estudei no Jaime Rodrigues, quando meu pai mudou ali para aquela região do BNH3, ali, Parque Embi, Vila Hermínia, aquela região. Aqui na Assembleia de Deus tem vários setores, né, congregações. Então, quando meu pai saiu da Vila Guarani, ele veio para a sede, né, ficou um tempo na sede, aqui na Central. Foi nesse período que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi aqui no escritório Contábil Delta, que é do seu Rude Lorenzoni, a dona Mônica, que foi o que me deram a primeira oportunidade de emprego, assim. E ali eu tive um relacionamento muito legal com o comércio, com o agro, né? O escritório deles atende muito agricultores. E ali eu fazia o trabalho o tradicional office boy, né? Bicicletinha e tal. Nessa época não tinha tanto... Tudo. Essa parte do digital, né? Então era tudo boletão mesmo, físico. Tinha que ajudar as empresas a pegar as notas, fazer... Aí eu fui pegando jeito, né? E aí eu fui ajudando o escritório. Só que assim, o escritório não é tão grande, o escritório... que não tinha assim tanta possibilidade de você crescer, não tinha como ampliar ali o quadro de pessoal. E aí eu fui trabalhando, fiz minha faculdade, aqui em Guaíra também, como aquela situação, meu pai, como ele optou por ir para esse segmento, né, do pastorado, e ele foi sempre auxiliar aqui em Guaíra, e assim, o salário não é aquele salário assim, astronômico, né, uma coisa humilde, assim, a gente vivia, né, para as coisas básicas, assim, nada de demais. Então, assim, eu gostaria muito de ter ido, assim, por exemplo, fazer uma faculdade estadual, federal. Sempre me dediquei, nunca fui um aluno, assim, graças a Deus, nunca fui. Mediano, foi sempre... sempre fui esforçado, busquei sempre o aprendizado. Mas como não teria nem condições de pagar um custeio, né, fora, porque daí tem que fazer... lugar para morar, toda essa questão. Tudo. Aí eu optei por fazer a faculdade aqui mesmo, né? Eu fiz tecnologia da informação, depois eu fiz algumas pós, né? Fiz pós em redes de computadores, na época que estava bem forte essa área. Aí também entrei na área de desenvolvimento de software, né? Então tem essa minha capacidade acadêmica, vamos dizer assim. E ali
do escritório contábil Delta, eu recebi uma oportunidade de trabalhar no IBADEP, que é o Instituto Bíblico aqui da Assembleia de Deus, que está aqui em Guaíra. Já sempre foi uma referência no Brasil, né? Inclusive fora. O IBADEP está aqui em Guaíra, o Percy que fundamentou esse instituto aqui em Guaíra, e ele manda livro aí para o Brasil e para o mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá como assessor pedagógico, fazer a revisão dos livros e tal. Aí também comecei a desenvolver o sistema próprio deles na época. Foi quando eu comecei a desenvolver profissionalmente na minha área, né? E aí, como lá no IBADEP também chegou um momento que até eles pensaram em nos utilizar ali como um profissional dessa área, da TI ali dentro. Mas aí houve algumas mudanças, convenção, aquela coisa toda, aí eu falei, se quer saber, eu vou trabalhar na minha área mesmo, porque assim, eu ficava ali na área pedagógica, então não era a minha área de formação, por mais que a gente, né, tem uma vida na igreja, estuda palavra, teologia e tal, então assim, só que não era a minha área de formação, eu auxiliava lá o teólogo, né, que fazia os livros e tal, então eu auxiliava ali na diagramação, nos questionários, na revisão ortográfica e tal, sempre dando um apoio nesse sentido. Mas assim, eu comecei a fazer minha graduação trabalhando no IBADEP. Quando eu terminei a pós e a graduação, eu desenvolvi o software do IBADEP. Foi aí que eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro contrabaixo, mandei fazer, né, o contrabaixo, um baixo que é qualidade muito boa, assim. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar um instrumento. Ou você era teu sonho ali realizando. Meu sonho de consumo, né? E aí eu adquiri o baixo e tal, e aí sempre toquei também em grupos evangélicos e tal. Nós tínhamos uma banda aqui em Guaíra chamada Arte e Júbilo. Nós ganhamos festivais, né, em Maringá, chegamos a ir até Curitiba, Festival Gospel Paraná, a gente chegamos até na final, levando Guaíra e tal. Que legal. A época era o prefeito Fabian, que estava foi em período de 2004, 2008, nessa época. Então a gente chegava a abrir Festa das Nações, uma banda gospel assim que estava abrindo festa na sua cidade, que não era um evento evangélico. Então a gente cresceu bastante nesse período, viajamos bastante também, fazendo, né, trabalhava durante a semana, final de semana o Alan, né, que é o Moisés Alan da Silva, filho da Juscelia, do seu Luir, hoje eles não moram mais aqui, são pessoas assim que a gente sempre estávamos juntos, né, então era tecladista, eu baixista, daí tem o Livsto, que até hoje está conosco ali na igreja, é guitarrista, o Fernando, que da Constru era o baterista e tal, e então a gente fez uma amizade muito boa nessa época. Eu conheci o Fernando da Constru. E assim, a gente tinha uma boa amizade. Aí nessa época eu conheci o Kaká, o Carlos Prati, filho da Marguita, aqui da Caixa. Eles tinham uma loja aqui em Guaíra, Suporte Informática, ele e o Thomas. E aí o Thomas, acho que saiu, foi para a VEB, foi para outro segmento, né? E o Carlos, ele me convidou para trabalhar com ele na loja, né, no suporte. Foi aí que eu comecei a trabalhar na área de TI mesmo, né? E aí, futuramente ele recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar fora daqui, ele acabou negociando a loja, eu acabei ficando com a loja, né? Então assim, de funcionário já me tornei o empresário da loja. Daí eu fiz uma parceria aqui com o Júlio, que a gente chama de Guidão, o Júlio, que hoje é proprietário da Mercosul, junto com o Manger lá, Mercosul Autoescola. Então nós abrimos a empresa Suporte Informática e Telefonia. Então nós tínhamos a revenda da Oi, então nós mexíamos com telefonia e informática. A parte de informática eu tocava e a parte de telefonia o Júlio tocava. E era ali em frente ali na região da Alex, ali nós tínhamos a loja ali, então bem estruturada. Foi aí que eu comecei a trabalhar como empresário daí já, né? Aí tinha ali os funcionários e tal, comecei a ter essa responsabilidade, né, de tocar uma empresa aqui na cidade de Guaíra. E tem que ser guerreiro, né? Mexer com informática na região de fronteira, que tem nosso glorioso Paraguai, que é uma concorrência bem brutal, assim, né? Mas assim, a gente guerreiro, estava mexendo mais com assistência e tal, e estava desenvolvendo alguns aplicativos, algumas aplicações, desenvolvimento de software, e estava indo bem, assim. Foi aí que eu tive o contato com a política, né? Aí, mas até então na tua cabeça não passava assim, eu quero ser vereador, eu quero ser isso, eu quero trabalhar. Nunca tive esse visão política. Pensamento sempre empresarial, crescer. Era empresa, igreja, isso, essa era a minha vida. E aí o
o prefeito Fabian, à época, né, ele estava, o grupo político do Fabian estava querendo que ele voltasse, né, ele foi prefeito em 2004, 2008, depois foi o Cuba 2009, 2012, e aí em 2012 teve as eleições. Foi aí que me convidaram para ser candidato a vereador, né. Quantos anos você tinha Eu nesse tinha, momento? poxa, 26, 20, por aí, eu não lembro agora certinho, mas eu tinha 24, 26 anos, por aí, 26 anos. E aí eu falei, poxa, mas eu não tenho noção nenhuma política, tal. Não, é aquele negócio, né, dos caras, não, vai para você ver como é que é, porque quando chega na época de eleição, eles começam a fazer convites para quem quer ser candidato, tá, para montar a chapa, aquela Sim, coisa, que ajuda, né, para ganhar força, para ter força para eleger o majoritário, que é o prefeito. Falei, beleza, põe eu aí nesse negócio. Não, tem que ter uma pessoa jovem, de cara igreja nova e tal. Não, beleza, vamos lá. Tá, e aí foi o primeiro contato que eu tive com a política, assim. Aí me filiei ao partido político, o PSC na época, que era um partido que a gente tinha uma... Assim, eu nunca fui da política, mas eu sempre tive contatos, né? O Takayama, por exemplo, foi sempre parceiro aqui de Goiânia, sempre trouxe emendas, recursos, muitas obras que foram feitas aqui em Goiânia, o Takayama que viabilizou. E ele era muito amigo da nossa família, aqui da igreja, então a gente sempre teve um contato. Então, o PSC, aí eu fui para esse partido que era na época do Paranhos, que é o prefeito de Cascavel e tal. Esse partido era dessa turma. O Ratinho, que hoje é governador, era do PSC. Até o Bolsonaro era do PSC nessa época. Então, assim, eu fui para esse partido nessa época e aí fui candidato. Só que, assim, era uma candidatura, por mais que eu estava aqui em Guaíra já há muito tempo, mas não tinha aquele conhecimento. Porque era uma coisa que não era o que você queria fazer, assim, não tinha planos para isso. E foi uma época que eu não podia fazer campanha, porque eu tinha contrato com uma empresa de fazer um software. E eu tinha prazo para entregar e tal, eu não podia ficar fazendo campanha, eu tinha que trabalhar e aí eu via até a noite, trabalhando madrugada, desenvolvendo, fazendo os códigos lá, a programação, né? E aí não tive tempo assim para fazer campanha propriamente dita. Bom, aí fiz 156 votos. O pessoal até se espantou assim, né? Falou, poxa, mas você não fez campanha, você não andou, você é um cara desconhecido, fez 156 votos, né? Até foi bacana assim, o resultado. Mas beleza, fazer uma fila de 156 pessoas para votar em você. Não, mas hoje se você tiver 150 pessoas da tua família, quando for votar, 5 votou. Teu pai, tua mãe, você e tua esposa. Então, assim, o pessoal achou muito legal esse resultado. Aí, beleza, passou a eleição, o prefeito Fabiano foi eleito. Aí ele me chamou, né, ô Gílio, olha, você tem interesse de trabalhar na administração pública, aprender e tal, porque eu vi que você tem um futuro aí. Você é um cara na área de TI, eu preciso dessa área, porque eu gosto muito de avançar nessa linha. O prefeito Fabiano sempre foi um visionário nessa área de tecnologia e tal, né? Eu falei, pô, Fabiano, eu tenho uma loja e tal, eu posso fazer um teste de deixar os meninos tocando a loja, vamos lá, né? Se está dando essa oportunidade, eu quero aprender, eu quero estar junto para poder desenvolver. E aí ele me colocou no departamento de cultura na época. Aí ele falou assim, poxa, na TI eu já tenho a pessoa que eu vou indicar. Só quero entender um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para trás. Ali quando você te chamaram para entrar candidato a vereador, o que teus pais da igreja, enfim, qual foi a reação deles? Não, meus pais sempre te apoiavam. Porque, Cauê, cara, eu sou um cara, tenho 36 anos, mas a minha maturidade foi muito precoce. Sim. Pô, por tudo isso que eu contei para vocês. Claro. Te formou e te forjou. Pô, tinha tudo, depois não tem nada. Depois, cara, isso aí me deu uma bagagem, assim, uma maturidade, assim, pra vida, que foi uma estabilidade emocional e tal. E meu pai se morou de lá de igreja e mexer com gente, isso aí é uma arte. Mexer com gente bravo, gente problemático, gente com... e assim, a gente sempre teve essa dinâmica, né, de lidar com gente. E aí, pra mim, meu pai falou, cara, vamos lá. E meu pai sempre gostou de barulho, então vamos ver, né? E meu pai, em 2012, ele já não estava mais em Guaíra, na verdade, né? Ele já estava em Caraíma. Ele ficou aqui em Guaíra, mas ele daí se tornou pastor-presidente, né? Que é vamos dizer assim,
ao ápice do pastorado dentro da nossa denominação, que é ser pastor presidente. E aí ele teve esse convite, então ele foi para Icarainha, depois para Veracruz, depois para Perobal, e hoje ele está em Tuneiras do Oeste, está nativo ainda, e se Deus quiser, aí, voltar para cá. Quando ele jubilar, já está até vendo casinha aí, tá doido para vir para Guaíra, pescar e ficar com o netinho, essa é a visão dele. Tá perto do filho. Ficar perto da família, né, dos netinhos aí. Então, aí eu aceitei o convite de trabalhar na cultura. Aí, cara, quando eu assumo um compromisso, eu entro de cabeça, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu vou tocar minha loja lá, eu vou ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Dividido, não tem nenhum nem outro bem. E nessa época minha esposa, a gente casou em 2010, e nessa época minha esposa... A esposa é essa que foi batizada na igreja, que você nunca imaginou que... E nessa época minha esposa já tinha uma faculdade, ela se formou em administração na UEM, né, em Maringá, e daí ela trabalhava na Sovifer, que era uma parceria entre o Soares, o Vila e o Fernando da Primor. O Vila da Vilares, né, e o Soares no Sul. Eles tinham essa empresa em sociedade, né, e minha esposa trabalhava lá. E a empresa estava em busca de engenheiros e tal, né, porque é muito caro, né, manter engenheiro no quadro, aquela coisa toda. E aí minha esposa... Pô, pai, eu vou fazer esse vestibular, abriu aqui Engenharia Civil na UEM em Moarama. Vou fazer, faz tempo que eu não estudo, vamos fazer essa. Vamos ver se for de Deus, vou passar, porque eu não faz tempo que eu não estudo para vestibular, essas coisas. E ela fez o vestibular e passou, poxa, concorrido pra caramba, né, na UEM aqui em Moarama. Passou, e daí ela falou, e agora? Casado de novo, vou fazer a faculdade? Eu falei, vai fazer a faculdade, pode fazer, esse é um sonho aí do teu pai, da tua família, teu, vai fazer a faculdade. Mas eu tenho que ir na segunda, porque é integral, né? Uhum. Não, beleza, a gente namorou a vida inteira assim, você em Maringá, eu aqui, a gente sempre se deu bem assim, nesse sentido. Vai que não tem problema, a gente casou, mas... E ela ficou lá em Moarama e eu aqui em Guaíra, assim, ela vinha só sexta-feira. Foi o período que eu mais cresci na administração pública. Porque daí eu trabalhava que nem um maluco. Até o pessoal sempre falava, pô, o Gil é um louco, cara. O cara despachava memorando com o Fabiano 2 horas da manhã, tal. Era uma maluquice, sabe? Porque assim... Comprometido. Eu ajudava a informática. Porque a informática só tinha uma pessoa de fora e tinha 1 ou 2 servidores ali que ajudavam do município. E todo o parque de máquina são mais de 1000 computadores, torre na época, tinha muita demanda. Então eu dava uma mão para o pessoal na informática das 7h30 até as 5 da tarde, trabalhando, subindo em torre, mexendo com rede, mexendo com TI. E daí depois das 5 em diante, eu falei, poxa, eu sou diretor de cultura. Daqui a pouco o pessoal fala, quem que é o diretor? Quem que é o responsável da pasta? Os caras falam, pô, o cara trabalha na informática. É o cara que tá lá na torre, lá em cima. Então eu falei, não, tem que desenvolver isso. E aí foi onde eu cresci, porque daí minha esposa não estava em casa, aí eu debruçava, estudar, ir ministério, e fuçar a Secretaria de Estado e aprendendo bem, sabe, com relação à administração pública, como que funcionava, porque hoje é muito burocrático, né? A administração pública é uma burocracia violenta. E eu aprendi assim numa velocidade monstruosa. Você aprendeu o ciclo aí. E aí a minha loja, infelizmente, eu falei, não dá, eu não consigo tocar as duas coisas, daí a gente desfez lá e passei pro pessoal que cuidava lá mesmo. Até hoje é o Rafinha, né, que cuida aí, o Rafael Boringer, né? Boringer, não sei, é um nome alemão, o pessoal da Batista Pioneira, né? E aí ele continuou aí ele abriu na casa dele mesmo, com essa questão de MEI aí, facilitou bastante também a questão tributária aí, e aí ele tá aí, trabalhando nessa área. E aí eu me dediquei assim integralmente nessa questão aí da administração pública. Aí fui crescendo na administração pública, começamos a cadastrar emendas, trazer festivais, desenvolver a cultura e a informática. Se dedicou assim, full time, né? E aí, depois, na mesma gestão, aí o Fabiano viu que a gente estava desenvolvendo um trabalho, ele falou, Gil, ó, eu já tenho um negócio melhor para você aí, tal. Mas eu falei, cara, eu tô chegando agora, você já vai colocar o de secretário, sim, você vai trabalhar no turismo. Eu falei, cara, eu não sou nem turismólogo, não, mas você já aprendeu, você já está pronto, pode ir para lá e tal. Aí começamos a organizar a Festa das Nações, fazer aquelas... Hoje a Festa das Nações é referência aqui com todas as diretrizes. Isso aí foi na época com o Padre Neymar. O seu Heraldo foi aí que eu conheci o seu Heraldo, ele viu meu trabalho ali na festa, organizando e tal. Aí fui candidato de novo.
2016. Vereador. Fui vereador. Aí eu fiz 436 votos. Só que daí faltou um voto. Um voto? Daí eu empataria com o Batista, né? E o Batista, como ele é mais velho que eu, né? Pô, coitado, Batista, né? Meus sentimentos aí, toda a família, nós perdemos o Batista pelo Covid, né? Ele foi presidente da Câmara e tal, e acabamos perdendo ele aí pro Covid. Mas aí ele entrou na Câmara. E eu perdi a eleição por um voto. Aí o Heraldo, acabou a eleição, ele já me ligou. Isso em 2016, né? Gil, não volta para iniciativa privada não, pelo amor de Deus, eu vou precisar de você aí e tal. Não sei o que eu vou arrumar para você e para você trabalhar comigo, mas não faz um compromisso com ninguém. Porque eu já perdi a eleição, eu falei, poxa, meu sogro tem uns negócios dele, tem minha esposa aí, né, nos negócios dela e tal. Eu falei, poxa, campo, eu tenho minha profissão, campo eu tenho. Sim. Na iniciativa privada, inclusive, vou falar bem a verdade, é muito mais rentável você estar na iniciativa privada do que no serviço público. Claro. Isso a gente está ali, mas é por se as pessoas que estão no setor público como vocês, quero recalcar que eu conheço a gestão, vocês trabalham honestamente. A gente está ali porque a gente quer o desenvolvimento da cidade e tal, mas financeiramente na iniciativa privada você tem muito mais. Você não tem teto, né? Você não tem teto, você não tem que. Você vai produzir e vai com certeza certeza aquilo que você produzir. E aí, Cauê, né, pra gente acelerar aqui, poxa, aí uma viagem que o prefeito Heraldo fez a Brasília, quando o prefeito ganha a eleição e tal, ali entre outubro e dezembro, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, ela faz um evento, né, de novos gestores e tal, para dar a letra, né, ao pessoal, vocês estão entrando na prefeitura, isso aqui é responsabilidade, isso aqui o gestor tem que cuidar com isso aqui, senão pode ser preso, educação, tem o mínimo da educação, da saúde, tá? Faz toda uma cartilha assim, né? Até o prefeito, ele já foi secretário, já foi vereador, ele já estava mais tarimbado. Mas você via assim, prefeito chegando novo, assim, o cara ficava assustado. Eu vou passar pro meu vice, eu vou embora disso aqui é problema, né, na vida. Porque as pessoas acham que a gestão pública é um mar de rosas, né? Não, é só espinho e pauleira, né? Então tem muita dedicação e tal. Aí o Heraldo me convidou para ir se procurar na internet, tem fotos lá, 2016 eu indo com ele. E nessa viagem que ele fez o convite para ser chefe de gabinete dele. Aí eu quase caí da cadeira, falei, prefeito, aí você está, como é que é o novo, né? Poxa, era 2016, quantos anos atrás aí? O novo, como é que os secretários vão me respeitar? Eu sou um cara novo, e o chefe de gabinete às vezes tem que dar tem que fazer ser mais enérgico. Tem que ter essa visão meio holística assim, de toda a secretaria, tem que estar distribuindo trabalho e tal. Poxa, aí aceitei o desafio. E aí, como chefe de gabinete, a gente conseguiu dar essa vazão de trabalho ali pro prefeito, dando esse suporte para ele, que foi 2017, 2020, foi uma gestão. Foi quando eu te conheci, acho. Isso, lá na faculdade, né? Então foi um marco, assim, né? O prefeito conseguiu imprimir um ritmo de trabalho, a gente conseguiu avançar em muito, né? Nas conquistas, né? Royalties, obras para todo lado, a cidade deu uma transformada. Né? E isso, claro, nós somos uma equipe grande, assim, que tem todo mundo com o mesmo objetivo. Mas eu posso dizer assim que a gente contribuiu bastante com porque o prefeito se sentia confortável, né? Ele tinha, poxa, tem um rapaz aqui, me respalda aqui. Se o cara tá segurando o rojão aqui no gabinete para poder trabalhar. E a gente foi criando esse vínculo assim, de amizade, de cumplicidade. E vai contagiando todas as outras demais em volta. Com certeza. Né? Então, e aí foi maravilhoso, cara. E foi aprendendo e tal, e aí aí também em 2020, após uma renúncia, né, do vereador Alessio, problema de saúde e tal, estava com muitos problemas de saúde, ele pediu afastamento lá da Câmara e tal, e eu também tive a oportunidade de ser vereador, também estive lá na Câmara para sentir como é que funciona o Legislativo, como é que é a funcionalidade da casa e tal. Isso para mim também foi uma experiência boa, muito importante. Então assim, foi me moldando, né? Preparado para agora, né? Que aí o prefeito também foi uma surpresa para mim, porque ele foi deixando sempre o último, ele não definia quem que ia ser o vice, se o grupo escolhesse ele e tal. Daí um dia ele reuniu o grupo e disse que ele
pediu autorização para o grupo, Sim. ele poder escolher o vice. E ele tinha alguns nomes em vista e tal, aí acabou escolhendo escolhendo, né, para estar à frente aí com Ou seja, ele. uma parceria que deu certo. Sim, então a gente vê, dá muito certo porque ele já é bem mais experiente, né, do que eu, lógico. E a gente vem com essa pegada mais jovem e tal, e aí a gente consegue fazer uma parceria. Oh, filha, a noite já passou. Há um tempo pra tu.